O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, divulgou recentemente que atingiu o teto orçamentário e só vai conseguir manter o financiamento de pesquisas no país até setembro. Isso porque não houve, na verdade, o repasse de 44% da previsão para este ano. Esse é o tema principal do Sala de Aula de hoje, que também vai falar sobre a Unicamp ser a líder em um ranking de universidades da América Latina. Quem conversa comigo sobre esses assuntos é o professor Munir Salomão Scaffi, que é pró-reitor de pesquisa da Unicamp, e o professor Newton Frateschi, diretor executivo da Agência de Inovação Inova. Muito obrigado por comparecerem aqui. Obrigado. A minha primeira pergunta é justamente falando sobre a importância da pesquisa no país. Certo. Os países, digamos, que lideram as economias mundiais a partir do século XX, especialmente na segunda metade do século XX, são economias fortemente dominadas pelo conhecimento. Então, a geração de conhecimento está fortemente atrelada à formação de riqueza e consequentemente, bem-estar das sociedades que mantêm a educação e a pesquisa bastante, digamos, em relevância na sua sociedade. Então, é crucial o desenvolvimento de pesquisas, de inovação, de educação na sociedade moderna. Você pega hoje qualquer computador, qualquer empresa, qualquer coisa está recheada de aspectos tecnológicos. A pesquisa está ali, né? A pesquisa está atrás de tudo isso. Eu vou começar essa pergunta com o professor Newton, daí eu volto para você, Munir. Esse corte não, né? Esse não repasse no orçamento do CNPq, um provável corte aí que possa gerar uma falta de verba. Como isso afeta a pesquisa? A pesquisa é afetada pela descontinuidade, né? Uma interrupção dessa pode significar a parada de uma bolsa, de um trabalho que está se desenvolvendo, um trabalho que necessitava algum outro acessório a ser comprado para se concluir. E esse tipo de ruptura, normalmente, não é uma ruptura que depois você conserta simplesmente colocando recursos. Muitas vezes de onde parou, né? você perde o foco naquele momento e as consequências são extremamente drásticas do ponto de vista da continuidade da pesquisa. E a pesquisa precisa dessa dinâmica, e a pesquisa não vive sozinha no laboratório, ela interage com outros pesquisadores, com o mundo. Isso pode significar basicamente o fim da não completude de um certo trabalho, ou da não publicação de um trabalho, ou perder a liderança numa certa área, e também mais no tópico aqui, dizendo em termos de inovação, impedir ou inviabilizar, por exemplo, que alguma pesquisa que estaria se transformando eventualmente em alguma inovação do ponto de vista de impacto na sociedade, que não ocorra. Então, pode ser bastante sério, lógico, dependendo do aspecto que você olhar, ele pode ser mais sério ou menos sério. Mas uma das coisas mais importantes que a gente tem dentro do desenvolvimento de pesquisa é ter uma certa segurança, né? Porque você se compromete, você faz diversas alianças, você faz cooperações, e quando você interrompe isso, às vezes pode significar um aluno que está no exterior ter que voltar, por exemplo. Ou um professor que você convidou para um evento, você tem que cancelar. Isso que eu ia falar, o profissional também ele pode se deslocar, né? Acabar deixando a Unicamp indo para uma outra universidade. Bom, também tem isso, mas ele tem danos irreparáveis, assim, se você interromper, de fato. Isso é uma coisa quase que inaceitável, e depois você perde a confiança nesse tipo de fomento, né? Que você não pode contar com ele. É isso, Munir? Até o momento, perfeitamente, até o momento, nem o CNPq e nem o Ministério da Ciência e Tecnologia da Informação e Comunicação anunciaram que haveriam cortes. E não, até o momento que a gente sabe, nós estamos em contato com o CNPq, nos manifestamos junto ao Ministério, o CRUESP também se manifestou junto ao presidente Temer, agora recentemente, numa carta enviada no último dia 17. O que nós temos de informação até o momento é que os repasses, ou 44% do orçamento de 2017 não foram ainda repassados. Isso significa um montante de 570 milhões. Então, não foram repassados do Ministério para o CNPq.
mas também não se declarou que haveria cortes ou que haveria nenhum tipo de contingenciamento. A gente entende que existe uma dificuldade orçamentária momentânea, é notório isso no governo, então a gente acredita que isso seja uma dificuldade momentânea. O que é preciso, porém, é estarmos sempre alertas e, digamos, mantendo contato constante para que não haja danos assim de natureza mais séria, especialmente para os bolsistas que dependem dessa bolsa, por exemplo, para viver, para a sua subsistência. Eu vou pedir para o senhor falar para quem nos assiste o que é o CNPq. Ele é um órgão do governo, o que ele é? Ah, sim, pois não. Bom, o CNPq é uma sigla que diz, né, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é um órgão federal criado em 1951, que tem como missão fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico do país. Então, é uma das principais agências federais de financiamento, né, de fomento à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico. E o que ele faz? Ele financia projetos de pesquisa, seja na compra de bens, equipamentos e serviços, e também na forma da concessão de bolsas de estudo. O que são bolsas de estudo? Bolsas de estudo, por exemplo, uma bolsa para uma pessoa fazer um mestrado ou um doutorado, é um salário, inclusive, assim, até modesto, para que a pessoa possa trabalhar integralmente, com dedicação exclusiva naquele projeto de pesquisa. Então, o papel do CNPq é esse, é financiar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico do país. Tá, já a gente volta já falando desse assunto. Hoje a gente debate aqui no Sala de Aula o CNPq e também a liderança da Unicamp aí no ranking de universidades da América Latina. Estamos de volta com o Sala de Aula e eu já volto, Newton, te perguntando, como o nosso tema hoje aqui é o CNPq e a pesquisa no país, como a gente pode mostrar para as pessoas que a pesquisa está no dia a dia delas? Bom, a pesquisa em si, ela permite um avanço da sociedade como um todo no entendimento das coisas, a compreensão, o próprio entendimento da própria sociedade. Esse é do ponto de vista mais abstrato. Mas, em muitos casos, ela pode ser transformada em coisas, em produtos. Eu posso pensar desde coisas que têm muito impacto social, por exemplo, uma pesquisa pode levar a uma melhor gestão de como funciona o hospital público, de como funciona o atendimento à população. A pesquisa pode levar a isso. Às vezes, mais objetivamente, em produtos como melhorar a agricultura, melhores sementes para produzir a plantação que é mais eficiente, que consome menos água. Ou na área de informática, hoje a gente fala dessa coisa chamada internet das coisas, onde você tem um sistema inteligente por exemplo, de plantação, de tal forma que você usa menos água, menos terra e consegue produzir alimentos de uma forma melhor. Na própria comunicação que a gente está vendo, televisão digital, a rapidez, celular, ou seja, a pesquisa, tudo isso nasceu eventualmente de uma pesquisa. Né? Muitas vezes a pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente chama de básica, que parece que não tinha ligação nenhuma com o produto. Mas dentro daquele processo da pesquisa básica, você acaba encontrando essas aplicações. Por exemplo, nas expedições para a Lua, quando a NASA mandou foguetes para a Lua, muitas das coisas hoje que a gente usa foram desenvolvidas naquele processo, que não tinha nada a ver, não era para a Lua, que no fim a gente usa aqui. Tá certo? Da mesma forma, há também pesquisas que são direcionadas. Então, muitas vezes agências de fomento falam, olha, gostaríamos de ver pesquisas nesta área, por exemplo, problemas climáticos, a questão que muita seca ou regiões que tem muita enchente, como que a pesquisa pode ajudar a resolver aquilo? Começa num nível muito fundamental e eventualmente vira gestão e produtos práticos que todo mundo usa o dia inteiro. A gente comparando o número de pesquisadores no Brasil com pesquisadores na Europa e Estados Unidos, a gente pode falar que falta pesquisador aqui? Sem dúvida.
a fração de, digamos, cientistas e pesquisadores para cada 100 mil habitantes é cerca de 10, e dependendo da área, até 100 vezes menor do que um país, digamos, de uma economia mais avançada, digamos, do que os países mais ricos, né? Então, uma diferença importante, talvez, é que no Brasil, grande parte das pesquisas científicas e dos desenvolvimentos tecnológicos são feitos na universidade. Enquanto que nos países de economia mais aberta, de uma economia mais pujante, as empresas são responsáveis por grande parte das pesquisas. Então, existe uma cooperação muito forte entre empresas e universidade, uma cooperação muito forte entre o setor produtivo e o setor acadêmico, que acaba culminando na geração de novos produtos e desenvolvimento de novas tecnologias, oriundo daquelas ideias, digamos, básicas desenvolvidas na universidade. A gente entra aí então um pouco na questão já da Inova, né, que ela faz parceria justamente com empresas privadas para pesquisa. Então a gente pode falar que o CNPq acaba não sendo a única fonte de recursos para pesquisa no país? Não, certamente. Há outras agências de fomento, em particular a gente do Estado de São Paulo, nós contamos com a FAPESP, que de fato é a nossa melhor e maior parceira para as pesquisas aqui dentro da universidade. Mas além disso, você tem esse contato direto com o setor privado, não necessariamente privado, mas o setor fora da universidade, e que muitas vezes há conhecimentos que estão na universidade e que a gente tenta casar esses conhecimentos com alguma aplicação que empresas podem ter. De que forma que a gente faz isso? Primeiro, protegendo aquele conhecimento na forma de propriedade intelectual, também depois estabelecendo parcerias, buscando essas parcerias. Terceiro, a gente também, para poder fazer esse meio termo entre a pesquisa na universidade e a indústria mesmo aqui fora, tem um sistema de incubação de empresas e empresas que estão começando, que a gente chama de startups. E também nós contamos hoje com um ecossistema da universidade de empresas que foram geradas a partir de ex-alunos da Unicamp, tecnologias da Unicamp, ex-professores da Unicamp, ex-funcionários da Unicamp, que a gente chama de empresas filhas da Unicamp. Essas empresas todas também ajudam muito em fazer esse casamento. E como o Munir estava falando, em geral, a maior parte dos doutores, que seria quem faz a pesquisa na universidade, os professores, nos países desenvolvidos está na indústria, não está na universidade. E eles fazem essa interlocução. Só que hoje eu vejo no Brasil que isso está começando também, em diversas áreas, está começando a ter muita pesquisa dentro das empresas, e o que a Inova tenta fazer é buscar esses parceiros também nos buscam, e com o apoio dessas áreas todas que eu falei, das empresas filhas, da propriedade intelectual, incubadora e a parte de parcerias, a gente faz esse casamento, e é por isso que a gente consegue licenciar diversas tecnologias e fomentar parcerias entre fora da universidade, o setor privado e a universidade em si. Sim, é uma fonte bastante forte também de investimento na pesquisa. A gente pode falar que a Unicamp é que tem o maior número de pesquisas em conjunto com empresas no país? Não, sem dúvida. A Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, é uma universidade que desde o seu nascimento, ela é uma universidade jovem, está fazendo 51 anos hoje, agora, em outubro, né? É uma universidade que desde o seu momento da criação teve uma forte vocação para o desenvolvimento tecnológico, a pós-graduação. Então, é uma universidade, nesse sentido, a liderança no país em termos de inovação tecnológica. Se você me permite, eu queria dar 2 exemplos, talvez, para o público de casa ver, porque me ocorreu agora, de desenvolvimento tecnológico, né? São 2 exemplos muito conhecidos. Um deles é bem conhecido, o outro não. E daí por isso que eu queria falar. Por exemplo, um deles é a Petrobras. Todo mundo já ouviu dizer, olha, o pré-sal, o petróleo que está debaixo do oceano, águas profundas, o Brasil é líder dessa tecnologia e tal. De fato, essas pesquisas, por exemplo, foram desenvolvidas junto com o Centro de Pesquisa da Petrobras, junto com a UFRJ no Rio de Janeiro e junto também com a Unicamp. Por exemplo, para você detectar
que tem petróleo lá naquela camada, não sei quantos mil metros abaixo, lá debaixo da camada de sal que tem no fundo do oceano, rocha de salina que tem no fundo do oceano, como é que você sabe isso? Você tem que ter métodos para... Equipamentos. Exatamente, para tentar entender esta coisa. Então é tudo feito com radar, com ultrassom, e você recebe os sinais e depois você precisa analisar os sinais. Como é que você vai analisar um sinal de uma coisa que você não conhece? Então você tem que desenvolver uma metodologia, e a Unicamp ajudou muito nisso, desenvolver uma metodologia de desenvolver métodos para analisar os sinais, para falar, não, aqui é água, aqui é rocha, aqui é petróleo. Então esse é um dos exemplos... Sem ter que chegar lá e furar para saber. Sem ter que furar para saber, que não dá para furar para saber, né? Um outro exemplo de uma tecnologia que foi agora, inclusive, recebeu um prêmio da Unicamp de inovação ano passado, mas que ainda não está exatamente em pleno funcionamento, mas a Samsung, a fabricante de celulares, está muito interessada. Todo mundo que tem um celular hoje, todos nós de casa temos um celular, e o que acontece de tempos em tempos? A gente atualiza o sistema, não é? Faz um update, faz uma atualização no sistema e o celular fica, de repente, fica muito lento, né? Isso porque os novos sistemas operacionais, aplicativos que entraram no sistema, começam a sobrecarregar a memória e a capacidade de execução do celular. Então, como ele perde muito tempo para fazer as tarefas, ele acaba ficando lento. E o que a gente faz? A gente joga fora aquele celular e tenta comprar um modelo mais novo. Então, uma das pesquisas que foram desenvolvidas no Instituto de Computação e que a Samsung interessou muito é o seguinte, é um programa de computador, uma nova plataforma que criaram, de tal maneira que ela pega aqueles programas, quando você instala algo novo, ela desativa toda aquela parte que não está sendo usada, elimina aquilo da memória, limpa tudo da memória e deixa o seu celular novinho em folha com um novo sistema operacional. Quer dizer, você vai ter o seu celular, talvez de 1 ano ou de 2 anos aí de uso, com o sistema operacional novo. E todos os aplicativos novos, sem perder desempenho. Então isso é, por exemplo, fantástico para o usuário. Se não fosse a pesquisa básica lá na computação, entendendo como é que funcionam os programas de computadores dentro do celular, isso não seria possível. Tá, já, a gente volta já já. Hoje aqui o Sala de Aula fala sobre a pesquisa no país e a gente volta daqui a pouco falando sobre a Unicamp ser líder no ranking das universidades na América Latina. Estamos de volta com o Sala de Aula e eu já começo perguntando para vocês, se a gente falou da Inova, dessa associação com empresas para pesquisa, a gente falou do CNPq, do investimento em pesquisa que tem, das pesquisas da Unicamp, e tudo isso junto foi o que deu para a Unicamp esse ano o prêmio de melhor universidade no ranking de universidades da América Latina. Queria que você comentasse disso. Bem, existem inúmeros rankings, fazem a classificação das universidades no mundo inteiro. Dependendo do tipo de ranking, da metodologia utilizada, algumas universidades saem na frente, outras saem no mesmo ano, uma está na frente da outra e a outra está na frente da uma, dependendo do ranking, da metodologia que foi utilizada, ou seja, dependendo de quem está fazendo aquele ranking. A Times Higher Education, que é um dos principais rankings, sistemas de ranquear as universidades, ela adotou os critérios e a gente vinha sempre ali, às vezes em segundo, sempre, né? E este ano, em particular, foi muito gratificante saber que a gente, então, ocupou o primeiro lugar na América Latina nesse ranqueamento, em 2017. Se você olhar os dados, os números são muito parecidos com o de 2016. O fato principal que nos levou a passar, por exemplo, a Universidade de São Paulo, a USP, esse ano, foram o número de citações, ou seja, o impacto das nossas pesquisas no nível mundial, mas principalmente a interação universidade-empresa, ou seja, a questão da inovação tecnológica. Que é feito pela Inova. Que é capitaneada pela Inova, exatamente. Então, a Unicamp tem isso no seu DNA. Existe uma estrutura que foi criada
há 13 anos, na verdade, que é a agência Inova. E ali é o canal onde se faz a interação universidade-empresa, e as nossas parcerias, então, permitiram que as nossas notas esse ano subissem no ranking. É importante dizer que, no fundo, estar à frente da USP ou não é um detalhe, é motivo de alegria, mas o importante dizer é que o sistema universitário das estaduais paulistas estão muito bem classificadas, exatamente porque aqui em São Paulo nós temos o financiamento fundamental por parte da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Newton, ter essa citação de que os trabalhos da Inova foram um diferencial para ser o primeiro colocado nesse ranking, isso beneficia e dá um novo fôlego aí para os próximos anos? Mas não sei se dá um novo fôlego. Na verdade, é um desafio, certo? Porque se você está em primeiro lugar, não tem para onde subir mais. Então, mas é estimulante de ver, acho que, coroar todo um trabalho, um esforço de muito tempo, que, conforme o Munir comentou, já vem no DNA do Unicamp essa interação. Só que de que forma que você institucionaliza isso? De que forma que você faz isso ser viabilizado? Porque é uma dificuldade grande de ter, primeiro, a cultura do empreendedorismo dentro da universidade e fora da universidade. Ter o professor entender que aquela pesquisa dele, nem toda pesquisa, mas algumas pesquisas podem levar a essa interação, entender isso e depois ter uma estrutura que viabiliza isso, que não adianta nada se você não proteger, aquilo fica de domínio público e você perde. Então, aquele conhecimento, você tem que ter uma estrutura que institucionaliza, protege, busca parceiros e permite, inclusive, o começo de novas empresas. Então, a Unicamp fez isso. E a Inova, então, está sendo coroada com esse prêmio. Então, eu considero crucial, né, que a gente mantenha a Inova e, na verdade, notar que isso é uma das coisas mais importantes, inclusive do ponto de vista de mostrar a importância da universidade para a sociedade, não é? Ou seja, então nós temos um papel bastante importante e uma responsabilidade enorme de manter em primeiro lugar. Mas, como o Munir disse, os rankings vão mudando, quer dizer, a gente tem que... Só que eu acredito que a gente tem que estar entre as primeiras sempre. Além dos desafios, da responsabilidade, quais benefícios diretos a universidade tem com uma eleição como essa? Olha, um dos principais é que as outras universidades mundo afora, elas estão na busca também de parceiros para fazer ciência, para fazer inovação, para fazer desenvolvimento tecnológico. Tem coisas que nós fazemos aqui que talvez nenhum outro lugar do mundo faça tão bem. Então, as universidades mundo afora, elas estão sempre procurando por parceiros. E você estar bem ranqueado significa que você é um parceiro, digamos, em potencial. As universidades vão dizer, puxa vida, o Brasil seria um bom mercado. Com quem eu devo interagir no Brasil? Vamos olhar os rankings. Olha, os rankings, puxa, a Universidade de Campinas, a Universidade de São Paulo. Então, isso atrai naturalmente parceiros para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, nesse sentido, é muito importante. E aumenta também o intercâmbio de profissionais, né, de outros países que vêm para cá, o que dá um salto para a pesquisa. Certamente, aumenta o interesse, o intercâmbio de profissionais, o intercâmbio de alunos. E quando você vai lá para fora também, você diz, olha, eu quero cooperar com vocês, dois professores trocam mensagens, e-mails, vamos cooperar em tal assunto, eu li seus trabalhos e tal. Ele quer saber de onde você é, se ele não te conhece. E quando você fala, eu sou da Unicamp, então isso traz um nome. Tem um outro fator fundamental. Muitas indústrias parceiras, ou que desejam desenvolver tecnologias, desejam desenvolver, agregar mais pesquisas aos seus produtos, mais tecnologia aos seus produtos, elas muitas vezes buscam competências. E aonde elas vão buscar? Nas universidades. Então, você ter a Unicamp, por exemplo, sendo no topo aí dos rankings, está sempre entre os primeiros, é um fator de atração importante para as empresas. E isso reflete na universidade.
numa situação de dificuldade financeira que todos nós estamos passando, isso pode significar e tem significado novos aportes de recursos para dentro da universidade. Que aportes são esses? As empresas que estão interessadas em fazer parceria, elas podem contribuir com recursos e fazer parcerias. Então, isso é uma fonte extra de financiamento que alimenta o sistema. Além disso, muitas vezes uma empresa está buscando um local em que a palavra um pouco da moda agora é o ecossistema, em que você tem pesquisa, você tem outras empresas, você vai buscar. Quando você vê esse ranking no mapa, ele toca o radar. É um lugar para se instalar, possivelmente é na região de Campinas, onde você pode interagir com esse ecossistema. Então, isso também atrai novos investimentos para a cidade, mais empregos, e aumenta essa colaboração com a universidade e a empresa, e que isso, todo mundo ganha, a população, a empresa e a universidade. E não necessariamente empresas grandes. Não necessariamente. Não, como eu estava dizendo, desse conjunto de empresas, tem mais de 420 empresas que são filhas da Unicamp. Tem desde empresas que arrecadam mais de 500 milhões de dólares por ano, até empresas pequenas, que, assim, recém-nascidas. E a gente também provém esse tipo berçário de empresas lá, que é essa incubadora. E temos o Parque Científico e Tecnológico também, que pode vir uma empresa se instalar dentro da Unicamp, junto com uma incubada, fazendo esse intercâmbio, que pode servir desde recrutamento até desenvolvimento dos novos produtos. Então, quando você aparece assim no ranking, olha, parece que está funcionando, né? Então, você aposta. As pessoas, acho que fazem uma aposta maior na Unicamp, né? Mas, de novo, a gente tem que ficar sempre atento com os números, os parâmetros que você usa para os rankings, porque não é cegamente, mas eles olham também um pouco mais a fundo e veem que, de fato, correspondem à realidade que a gente tem condição de fazer esse intercâmbio e ter essa participação. Então, desse ponto de vista da empresa, nós tornamos um pouco mais atraentes, né? Ou atrativos, vamos dizer. Tá, joia, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Esse foi o Sala de Aula de hoje. A gente se vê numa próxima.